Olá, alunos do ensino médio, do segundo ano do ensino médio. Nós vamos ter a nossa primeira experiência de videoaula. E nessa nossa primeira experiência, nós vamos tratar do assunto que estamos estudando, que é o nosso conteúdo atual, a centralização do poder político nas mãos dos reis. Esse fenômeno político que aconteceu na Europa, que começou no final da Idade Média e termina na Idade Moderna, além de ser chamado de a centralização do poder, também é chamado de formação das monarquias nacionais e Estado Nacional ou Estado Moderno. E nós vamos então estudar esse assunto, a formação do Estado Nacional ou a formação dos Estados Modernos. Para entender essa situação nova na Europa, nós precisamos entender como era antes. E aí nós vamos recapitular como era antes da formação do Estado Nacional moderno. Antes, então, o poder político era parcelado. Parcelado de que forma? Parcelado nas mãos dos senhores feudais. E aí vocês já aprenderam que na época do sistema feudal, cada senhor feudal, senhor do feudo, ele era a autoridade política máxima dentro do seu território. Ele tinha poder para várias coisas, entre elas, criar a sua própria moeda, cobrar pedágios de entrada e saída de dentro do seu território. Ele tinha o poder de estabelecer taxas comerciais diversas, além do que cada feudo tinha a sua própria legislação. Juntando isso tudo, o feudo tinha mais ainda, por exemplo, pesos e moedas diferentes. Cada senhor feudal tinha o direito de estabelecer que tipo de medida, que tipo de peso seria utilizado dentro do seu feudo. Então, toda essa situação, ela provocava uma dificuldade no desenvolvimento do comércio. O comércio, então, nessa situação do sistema feudal, ele era extremamente prejudicado, porque todas as vezes que um comerciante precisava sair de um feudo e entrar em outro, ele tinha que fazer trocas de moedas, ele tinha que ajustar o peso da mercadoria ou produto que ele estivesse vendendo ao peso ou medida daquele feudo onde ele estivesse entrando. Ele tinha que pagar pedágios para sair e entrar de um feudo, pagar pedágios para atravessar uma ponte dentro de um feudo, além de ele ter que conviver com diversas taxas que eram cobradas dentro daquele feudo. Essa situação desse poder político parcelado, desses senhores feudais que estabeleciam suas próprias regras dentro dos seus feudos, toda essa situação fazia com que o comércio fosse difícil de ser realizado. Então os comerciantes eles tinham uma dificuldade tremenda, porque todas as vezes que ele mudasse de um feudo ou quisesse andar dentro de determinado feudo, ele ia se deparar com essas dificuldades. Então, o poder político parcelado no sistema feudal, dentro do feudalismo, o sistema político parcelado, o sistema de poder parcelado, com o poder dividido entre inúmeros, centenas de senhores feudais, era um entrave para o comércio. Então, a justificativa primeira para o fim do sistema feudal e a centralização política nas mãos do rei, a centralização do poder político nas mãos do rei, é a superação desse modelo anterior, desse modelo do sistema feudal. O rei, então, para que ele pudesse alcançar uma centralização política, para que o poder pudesse vir para suas mãos, ele precisou fazer, então, uma aliança com um grupo econômico que está se formando, que está cada vez mais se fortalecendo. Esse grupo novo dentro da sociedade europeia, nós o chamamos hoje de burguesia, mas não é uma burguesia comum. Ela tem duas características. Ela era a burguesia comercial e a burguesia financeira. Então, quem vai fazer uma aliança com o rei e fazer com que seja construído um Estado onde o rei tivesse poder de se impor sobre todo um território, quem vai fazer essa aliança com o rei é a burguesia. Então, a formação do Estado Nacional, a centralização do poder político nas mãos do rei, é um fenômeno que ocorre por conta dessa aliança entre rei e a burguesia.
E qual seria a vantagem para a burguesia se o rei conseguisse ter o poder político centralizado em suas mãos? Se ele conseguisse ter poder de se impor sobre todo um território. Para a burguesia, os benefícios dessa centralização política nas mãos do rei seria uma moeda nacional única, uma moeda que fosse utilizada dentro de todo um território. O rei também conseguiria impor a esse território uma legislação única. E ele também conseguiria criar impostos únicos. Então, todo um território que vivesse sob o comando de um rei, ele teria uma moeda única, ele teria uma legislação única, teria impostos únicos. E o rei também seria capaz de eliminar os pedágios, que dificultavam o trânsito de pessoas e de mercadoria dentro dos feudos e por determinado território. O rei também seria capaz de unificar os pesos e as medidas, fazer com que houvesse para determinado território, onde se falava uma língua nacional, houvesse apenas um peso e medidas iguais, medidas semelhantes. Outra coisa que o rei também conseguiria fazer, se ele conseguisse ter o poder em suas mãos, seria a constituição de exércitos permanentes. E a constituição de um exército permanente sendo controlada pelo rei, faria com que houvesse dentro de todo aquele território uma estabilidade política. E o rei então conseguiria manter a ordem e a tranquilidade para que as questões econômicas pudessem caminhar de forma tranquila. Então, o que nós podemos aprender desse conteúdo é que a centralização política do poder nas mãos do rei é um fenômeno que vai beneficiar principalmente a burguesia. E essa centralização política, ela nasce da aliança entre o rei e a burguesia. Mas para que essa aliança possa ocorrer, era necessário que houvesse mudança de mentalidade. E aí, na construção desse Estado Nacional, no fortalecimento do poder político nas mãos do rei, entra de forma importantíssima o papel dos filósofos, que nós chamamos de teóricos do poder do rei, ou teóricos do Estado Nacional. E em sala de aula nós vimos 3 teóricos. Nós vimos o Thomas Hobbes, o Jean Bodin e o Jacques Bossuet. Cada um desses filósofos, eles apresentaram uma proposta política e justificaram o encaminhamento do poder político para as mãos do monarca. Então nós vamos considerar primeiro o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele é o filósofo, o teórico que tratou das questões do estado natural. Ele apresenta essa questão do estado natural da seguinte maneira: se nós vivermos sem o monarca, se nós vivermos sem um Estado que consiga impor sobre todos os indivíduos uma legislação única e uma forma de se conduzir, se nós não tivermos isso, nós vamos viver no estado de natureza, no estado natural. E no estado natural, a lei seria a do mais forte. O mais forte conseguiria se impor sobre o mais fraco, e o mais fraco não teria a quem recorrer. Então, se a sociedade vivesse nessa situação de estado natural, o Hobbes dizia que o homem seria o lobo do próprio homem, e que, dessa maneira, a tendência do ser humano era desaparecer, porque o mais forte dominando o mais fraco sendo continuamente subjugado, chegaria-se a um ponto em que não haveria subjugados e nem subjugadores, porque o homem, sendo o lobo do próprio homem, ele chegaria, portanto, à extinção. Hobbes, então, ele justifica a existência do Estado Nacional dentro dessa perspectiva, de fazer com que o homem abandone o seu estado natural, transfira os seus direitos para o monarca, então, cria uma legislação e faz com que todas as pessoas se submetam a essa legislação. O homem, então, sairia do estado natural e entraria no estado de ser civilizado, no estágio da civilização. Então, é um dos teóricos que trabalha na justificativa da centralização política nas mãos do rei, o Hobbes. Ele é o teórico que diz que o homem deveria abandonar o seu estado de natureza. O
O segundo teórico que nós estudamos foi Jean Baudin, é o teórico da soberania absoluta do rei. Então, para esse teórico, o rei ele teria poderes soberanos absolutos. Ele teria o poder de criar a lei, de impor essa lei e de reformar as leis. Mas ele próprio, esse soberano, não se submeteria a lei nenhuma. Ele estaria acima dela. Então, o soberano, na situação de governante, ele teria todo o poder para criar, para impor e para reformar leis. Mas ele próprio, como seria detentor da soberania absoluta, ele não se sujeitaria nem a lei nenhuma. Ele estaria acima de todas as leis, mas ele seria simplesmente o criador e o impositor dessas leis. Então se justifica com a teoria do Jean Baudin o poder absoluto dos reis. E quando as monarquias são formadas, elas são formadas dentro dessa característica. Monarquias com poderes absolutos na pessoa do rei, ou as monarquias absolutistas. O outro teórico que nós estudamos foi o Jacques Bossuet. O que o Jacques Bossuet ensinou em relação ao poder do rei? Para justificar a centralização do poder político nas mãos do rei, o Bossuet foi nas Escrituras Sagradas. E lá nas Escrituras Sagradas é dito em determinadas passagens que não existe nenhum soberano aqui na Terra sem que a vontade de Deus seja essa. Então, para uma pessoa chegar a ser rei, é porque Deus quer que ela seja rei. Ele então justifica a soberania do rei com bases bíblicas. E essa base bíblica, na justificativa da soberania do rei, dá origem ao direito divino dos monarcas. Então, Jacques Bossuet dizia que a origem do poder do rei é a origem divina. E não obedecer ao rei é o mesmo que não obedecer a Deus. Então, a justificativa da centralização política do poder nas mãos do rei para o Jacques Bossuet está dentro dessa característica. O rei, o poder dele tem origem divina, ele é rei por vontade de Deus, e dentro dessa situação de ser rei por vontade de Deus, o seu poder não pode ser contestado. O seu exercício do poder político não pode ser contestado. Então, quando se formam as monarquias nacionais, quando surge o Estado Nacional, quando as fronteiras são delimitadas, fazendo com que surjam os países, esses países que surgem, todos eles são monarquias absolutistas e reis que exercem o poder dentro dessa perspectiva de poder de origem divina. Então, essa é as questões que nós estudamos em sala de aula sobre a formação das monarquias nacionais e surgimento do Estado moderno. Espero que vocês aproveitem a audioaula e na prova se deem muito bem nela. Então, até a próxima audioaula. Aliás, videoaula, audioaulas eram as anteriores. Então, vamos ver como é que vai ser essa nossa experiência e espero que seja uma boa experiência e que nós tenhamos oportunidade de termos outras videoaulas. Então, até lá.